Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, um abraço, já começamos, tá? Muito bem, vamos começar, né? Bom dia a todos que estão chegando, Cláudio José, Carmen, Teca, Juliana, Cláudio San, Claudio San, Maria, Nimã, Silvana Vieira, Marlene Gomes, Cleia Araújo, Ana Serra, Erika Takano. Um abração, sejam bem-vindos. Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos então fechar os nossos olhos e pedir auxílio aos espíritos amigos, nos colocando numa atitude receptiva, a nível de pensamento, a nível de sentimento, de energia, de sintonia. Nós que necessitamos muito do amparo do alto, possamos nos abrir a este amparo, nos colocando nas mãos dos bons espíritos, para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e não conforme os nossos caprichos. Mas, Senhor, que possamos seguir os Teus passos, que possamos fazer a nossa parte e que possamos fazer bem feita essa parte, com discernimento, com amor, com devotamento, com renúncia, como o Senhor nos ensinou. Que a Tua luz envolva todos os irmãos que participam conosco e também todos os espíritos necessitados em torno de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos começar. Meu nome é Alexandre Camargo, Alexandre Xavier de Camargo. Estou falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nós somos ligados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Eu vou colocar para vocês o endereço da nossa página aí, caso vocês queiram conhecer e participar dos estudos que realizamos também, né? Eu vou colocar para vocês aí. Seria interessante, né? Vocês darem uma olhadinha, curtir ali, caso a gente tenha que fazer eventualmente esse estudo ao vivo pela página, aí vocês já
vocês já vão receber a notificação aí, tá? Muito bem, então vamos lá. Nós estamos. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok o som? Tá tudo certinho aí? Tá, né? Então tá bom. Pronto. Ok. Tá joia. Nós vamos dar continuidade, então, né? Ao capítulo 3º, a primeira parte do Livro dos Médiuns, né? Capítulo 3, nós estamos no item 31, tá? Esse capítulo, ele tem por título o método, tá? Então, nós estamos dando continuidade nesse capítulo, item 33. Vamos lá, então. Para se ensinar o Espiritismo, como se faz com qualquer outra ciência, é preciso examinar toda a série dos fenômenos que podem ser produzidos, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de Espiritismo experimental como se faz um curso de Física ou de Química. Nas ciências naturais, trabalha-se com a matéria bruta, que pode ser manipulada à vontade e quase sempre se consegue controlar os seus efeitos. No Espiritismo, lidamos com inteligências que desfrutam de liberdade e que nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. Portanto, é preciso observar, esperar os resultados, colhê-los quando eles ocorrem. Tá? Então, veja bem, vamos analisar o que o Allan Kardec está dizendo aqui, né? Que não dá para nós ensinarmos ou aprendermos o Espiritismo da mesma forma que nós fazemos com outras ciências, né? Com outros ramos do conhecimento. Por quê? Porque nós lidamos com coisas imponderáveis, nós lidamos com coisas, a princípio, abstratas, a princípio, não palpáveis, não controláveis. Tá? A ciência espírita, é claro que ela vai lidar com as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a mediunidade, o estudo da mediunidade, o estudo dos fenômenos, a observação desses fenômenos, todos, né, mediúnicos que ocorrem. Isso tudo é o objeto da ciência espírita. Existem outras coisas, tá? Mas esse é a essência da ciência espírita, né? Por quê? Porque o espiritismo é a ciência que estuda as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então isso está na base da ciência, na essência, né, da ciência espírita. Só que essa ciência espírita, não dá para você adquiri-la, não dá para você exercitá-la com um controle quase que absoluto como você tem em outras ciências, que você utiliza aparelhos, você utiliza substâncias químicas, né? Você estuda fenômenos materiais mensuráveis, né? Então não dá. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico, ele ocorre sob certas circunstâncias e ele é produzido pelos espíritos. Não somos nós não temos um controle propriamente para produzirmos o fenômeno mediúnico. Isso é produzido espiritualmente. Nós participamos, eventualmente, de alguns deles, né? Mas quem controla essas situações em que os fenômenos ocorrem são os espíritos. Então é diferente do estudo, né? De um estudo experimental em que nós vamos fazer um programa lá de aprendizado ou de ensino,
né? E nós vamos ter controle sobre o contexto, sobre, né, os vários fatores que vão influenciar. Nós não temos esse controle, tá? É lógico que nós temos formas de trabalhar dentro de um curso de espiritismo, um curso de mediunidade, um curso de estudo da mediunidade, teórico, prático, nós fazemos isso, né? Nós sabemos como conduzir isso, e os espíritos sabem nos ajudar nesse processo, né? Só que diferente de como é feito em outras ciências, é diferente, tá? Então nós fazemos esse processo, curso teórico prático, né? Os rudimentos das informações, os rudimentos da prática mediúnica, nós temos condição de fazer isso, mas é diferente, né? Nós criamos só um contexto específico, onde nós sabemos que com segurança, com critério, né, com conhecimento, com experiência, nós produzimos um contexto em que esses fenômenos ocorrem dentro de uma ordem, dentro de uma harmonia, tal. Mas nós não temos o controle propriamente sobre os fenômenos, né? A gente foi aprendendo como produzir a reunião mediúnica, como lidar com os médiuns, como ajudá-los no começo, nos treinamentos que eles têm que fazer e tal. Mas nós não temos um controle exatamente sobre os fenômenos, tá? Não somos nós que produzimos. É isso que Allan Kardec está dizendo aqui, né? Porque na ciência natural, as ciências que a gente conhece, a gente lida com matéria bruta, a gente lida com coisas palpáveis, né? Mensuráveis, e na mediunidade não. A gente tem que ir tateando no escuro, entre aspas, do contato com a vida espiritual. Só o que nos clareia é o conhecimento dos livros, é a experiência prática, né, dentro das reuniões mediúnicas, é isso que vai clareando o nosso caminho. Certo, pessoal? Ficou claro? Essa diferença, né, entre as demais ciências e a doutrina espírita, né? Ok? E o conhecimento, né, da mediunidade, a prática da mediunidade, certo? É por isso que dizemos abertamente que todo aquele que se vangloriar de conseguir manifestações espíritas à vontade não passa de um ignorante ou de um impostor. Esta é a razão porque o verdadeiro espiritismo jamais será um espetáculo, jamais subirá aos palcos. Tá? Então vamos lá, vamos analisar. Então aqui Allan Kardec faz uma análise crítica aqui, né? Todo aquele que se vangloriar de conseguir manifestações espíritas à vontade. Então se a pessoa chega e fala assim, eu consigo produzir fenômenos mediúnicos, né? Do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, eu consigo produzir. Quer dizer, é uma pessoa que não está muito afeita ao conhecimento e a uma prática séria, uma prática criteriosa dos fenômenos espíritas, né? É uma pessoa que não está muito afeita ao equilíbrio, à disciplina que se exige da mediunidade. Por quê? Porque uma pessoa que diz ter um controle sobre os fenômenos mediúnicos, que ele produz, né, seja nele, seja em outrem, é uma pessoa que desconhece que quem produz, na verdade, os fenômenos não é ele, mas são os espíritos. Né? São os espíritos que produzem. E se o faz dessa forma arrogante, né? Dessa forma prepotente, né? Pré-potente, quer dizer, pessoa que afirma ter uma potência, né? Que não tem, na verdade, né? Quer dizer, cai numa prepotência, uma pré-potência. É alguém que vai ser assessorado pelos espíritos inferiores, não pelos bons espíritos. Porque os bons espíritos, eles não se prestam a ficar produzindo fenômenos à vontade. Né? Os bons espíritos não ficam ao nosso dispor para provocar fenômenos à vontade. Por isso que a gente até recomenda a pessoa que tem a mediunidade,
seja de psicofonia, seja de psicografia, né? Ela evitar ficar incorporando em qualquer lugar ou ficar psicografando, né? Escrevendo, né? Aquilo que vai ouvindo os espíritos falarem, não ficar fazendo isso em qualquer lugar, em qualquer hora. Porque esse é o caminho mais fácil dela entrar numa fascinação. É o caminho mais fácil dos espíritos começarem a dominá-la, né? A vampirizar as suas forças, a vampirizar, a sugar o ectoplasma, que o Bruno Raff está perguntando. Ectoplasma existe ou é lenda? Existe e é a força mediúnica, Bruno. O ectoplasma é a força mediúnica. É a força nervosa do médium exteriorizado, ou parte da energia nervosa do médium exteriorizado. Tá? É a energia intermediária que permite aos espíritos se tornarem mais sensíveis a nós, em qualquer tipo de mediunidade. Tá? Então, é uma energia vital, é uma energia nervosa nossa. Por isso que mediunidade é também orgânica, não é apenas psíquica, não é apenas espiritual. Tem um componente orgânico, uma predisposição orgânica que é essa energia chamada ectoplasma. E essa energia, por ser uma energia vital, ela é sugada quando você faz o processo mediúnico de uma forma não criteriosa, não disciplinada, quando não faz sob a luz do evangelho, sob a luz da oração, do ambiente adequado, tá? Você expõe essa força, que é uma preciosidade que nós temos, você expõe essa força aos vampirizadores do plano espiritual, que se utilizam para te influenciar, para influenciar o médium, né? Absorvem essa energia que o médium emana constantemente. Então elas absorvem essa energia, influenciam o médium e sugam essa energia, tá? Que passa a alimentá-los. Então passa a ser uma simbiose ali, em que o médium nutre certos espíritos, e esses espíritos nutrem o médium de informações, né? Só que de baixo, é uma relação de baixo nível, de baixo calão, tá? Ok? Eu respondi um pouco mais desenvolvido, porque ele se encaixou perfeitamente aqui no contexto do estudo, viu? E se encaixa perfeitamente essa questão aí da vampirização, do ectoplasma, tá? Ok. Certo? Por isso que a pessoa que acredita produzir fenômenos em qualquer lugar e se vangloria disso, é a pessoa, primeiro, que está movida pelo orgulho e pela vaidade. Se você está movido pelo orgulho e pela vaidade no trato com a mediunidade, pessoal, isso é um prato cheio. É um prato cheio para a obsessão, para a fascinação, para a vampirização. É um prato cheio. Uma pessoa que acessa o mundo espiritual pode realmente ter mediunidade, pode realmente conseguir fenômenos, mas ela acessa a vida espiritual movida pelo orgulho, movida pela vaidade. Quer dizer, então ela vai entrar em sintonia apenas com os orgulhosos, com os vaidosos do plano espiritual, que vão querer se mostrar num pretenso conhecimento, num pretenso poder que não possuem de fato, né? Por isso são espíritos mais infelizes, né? São espíritos mais de uma condição inferior, tá? Ok? Então, quando a pessoa for treinar psicografia ou for utilizar psicofonia, que seja no contexto da casa espírita, que seja no contexto de oração, que seja no contexto de prática e exercício. O melhor lugar para trabalhar com a mediunidade é na reunião mediúnica, né? A psicofonia na reunião mediúnica. Se for fazer, por exemplo, psicografia em casa, que seja sob a luz do evangelho, sob a luz da oração, num dia certo, né? Uma vez por semana, por exemplo. Né? Aí você se prepara, faz um evangelho, faz uma prece, coloca uma musiquinha tranquila e tal, né? Mas recomenda-se mais fazer dentro no contexto de uma casa espírita, onde você pode passar as mensagens que você receba, né?
ou as psicografias que você receba, para alguém experiente analisar. Tem sempre que ter alguém experiente para analisar. Quando você participa de uma reunião mediúnica, você vai ter um grupo que vai dar um apoio. Então, pessoas mais experientes que podem analisar a sua produção mediúnica e orientar você nesse caminho da mediunidade, tá? Seria o melhor, seria o mais recomendável, né? Vina Alves, sim, mediunidade independe de religião, independe de idade, de masculino ou feminino, independe de qualquer coisa, né? As pessoas que nascem com uma predisposição maior ou menor, embora todos nós sejamos médiuns, né? Só que uns têm essa faculdade mais bem delineada, outros menos, né? Mas todos somos médiuns, né? O sim, colocando aqui, né? Certa vez me disseram que o uso de drogas fortalecido por espíritos ruins que se aproveitam do sofrimento do usuário. Como fazer para afastar esses espíritos? Parar de usar a droga. Tá? Tem gente que quer continuar usando a droga e quer que os espíritos se afastem. Eu já atendi pessoas que vieram procurar, né? Que eu comentei, falei, olha, o uso da droga acaba sendo potencializado pelos espíritos inferiores que se aproveitam, que estimulam e se aproveitam também, né? E aí a pessoa demonstrou querer continuar usando a droga e afastar os espíritos. Mas não, né? O ideal é deixar a droga, tá? Mudar o comportamento, adotar uma vida mais sadia, né? Melhor maneira de afastar esse tipo de espíritos. Ok? A Vina colocou, doadores de energia não têm controle da mediunidade. Veja bem, nós não temos controle da mediunidade em si. Nós não temos controle da mediunidade em si. Nós temos controle sobre nós, ou devemos ter controle sobre nós, né? O controle que o pessoal fala sobre a mediunidade, né, não é exatamente, nós não temos um controle sobre... A mediunidade é uma faculdade como a de ver, de ouvir. Nós não conseguimos controlar a visão, a audição. A gente simplesmente ouve, vê, a gente sente. Controlar o tato, por exemplo. Então nós não temos um controle sobre a faculdade mediúnica, exatamente. Nós temos um controle sobre o contexto em que essa faculdade aparece, né, se manifesta, né? Então eu posso ter mais equilíbrio ou menos equilíbrio emocional. Isso eu posso ir trabalhando para ter um maior equilíbrio emocional. Então a mediunidade vai ocorrer dentro de um contexto de um maior equilíbrio emocional. Eu posso ter um controle sobre o conhecimento que eu tenha sobre a mediunidade, porque eu vou trabalhando, vou estudando e vou adquirindo conhecimento. Então a mediunidade ela vai sendo exercida dentro de um contexto de maior conhecimento da mediunidade. Vocês entendem, pessoal? Não é que eu vou exercer um controle exatamente sobre os fenômenos, né? Mas com um equilíbrio emocional, com um maior conhecimento, com maior discernimento, eu tenho como controlar melhor as minhas emoções, como entender melhor certos fenômenos, tá? Como filtrar, dentro do fenômeno mediúnico, como filtrar aquilo que me chega. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento, então eu passo a filtrar aquilo que me chega. Mas eu não tenho controle exatamente sobre a faculdade, né? Então é uma espécie de mito, né? Você tem que controlar a sua mediunidade. Eu controlo, por exemplo, os movimentos que o espírito queira fazer. Ele quer dar um murro em alguém, eu posso controlar. Eu percebo que ele quer fazer isso. Então eu controlo o meu corpo. Eu tenho controle sobre o meu corpo. Entendeu? Então isso são coisas, o contexto em que a mediunidade ocorre, nós temos que aprender a produzir esse contexto com mais equilíbrio, mais conhecimento e tal. O conhecimento é parte desse processo.
A vivência mediúnica, o exercício mediúnico é parte também. Né? Só conhecimento, a gente vê que tem pessoas que têm muito conhecimento da mediunidade que nunca foram numa reunião mediúnica. Né? Não sabem como é o fenômeno, nunca viram, só conhece teoricamente. Então, né? Conhecimento é parte. A vivência mediúnica, a experiência mediúnica, sentir na própria pele como que é a mediunidade é diferente. É diferente. Uma coisa é a gente estudar aqui, outra coisa é quando você sente mesmo o que está ocorrendo. Você percebe a influência espiritual, sente as dores, sente a influência na mente, na emoção. Isso não está nos livros. Quando você estuda, você não vivencia isso. Você só ouve falar disso. Mas quando você vivencia é diferente. Tá? Ok. Certo. A Nilda, médiuns também são videntes, prever futuro? Nilda, o médium ele pode perceber, ele pode ter relances, tanto do passado quanto até de alguma situação que esteja ocorrendo no presente ou que venha ocorrer no futuro. Isso pode ocorrer com o médium. O que ele precisa tomar cuidado é não sair falando as coisas de uma forma descontrolada, né? Ele não pode sair falando tudo aquilo que ele percebe, né? As intuições que ele tem, ou as visões que ele tem, não pode sair falando para as pessoas. Tá? Isso é um cuidado que o médium tem que ter, senão ele pode cair até no ridículo. Né? Ele pode cair até no ridículo de querer prever certas situações, de querer que nunca venham a ocorrer e acaba caindo no descrédito. Né? Às vezes a pessoa até coloca na internet, coloca aí no Facebook e cai no ridículo, né? Datas e tal, né? Isso é muito perigoso, né? Então o médium tem que tomar cuidado, até porque o exercício da mediunidade ele tem que ser exercido santamente, tem que ser exercido com Jesus, né? Tem que ser exercido para a caridade, para o auxílio, né? E não para a manifestação da vaidade, como a gente falou aí, do orgulho, de aparecer, né? Não, tem que ser feito para o socorro, de preferência nas reuniões mediúnicas, né? Toda vez que a pessoa começa a dar muita informação para todo mundo e as pessoas ficam empolgadas porque já querem fazer uma consulta com o médium, né? Ah, se ele está falando tanta coisa para todo mundo, vai falar para mim também, aí eu já quero fazer uma consulta com o médium. Isso é um perigo, porque isso aí vai desviando a mediunidade da pessoa. Isso vai levando para o campo do fanatismo, vai levando para o campo, né, da curiosidade, vai levando para o campo realmente de um desvio, né, que não deveria ser assim. Tá? Até porque os espíritos amigos, como eu já falei, tenho falado sempre, eles não se prestam a esse tipo de consultas. Né? Os espíritos não se prestam a fazer o que as cartomantes ou o pessoal que faz consultas aí, eles não se prestam a isso. Tá? Os espíritos amigos não permitem que nós criemos essa dependência com as pessoas. Eles não permitem isso. Quem permite, quem gosta disso são os espíritos inferiores, que eles gostam de manipular as pessoas, eles gostam de dominar as pessoas. Né? Ok? Certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui no item 31, né? Vamos ver se a gente termina isso aqui. Por isso que ele fala, no Espiritismo jamais subirá, jamais será um espetáculo, jamais subirá aos palcos, né? Nem será cobrado, não vai subir aos palcos cobrando ingresso das pessoas, um espetáculo de espiritismo, um espetáculo de mediunidade, um espetáculo de materialização, um espetáculo de psicografia, não. Né? Então o espiritismo jamais subirá aos palcos, a não ser que seja uma situação evidente de auxílio às pessoas, né? De ajuda, né? O Chico Xavier
recebia as mensagens, né, reuniões públicas de mensagens, que ele fez isso da metade para o final da vida dele. Tal a delicadeza que é esse procedimento, né? Muito delicado você trabalhar com a perda das pessoas, né? E isso atrai mesmo muita gente, né? E demonstra para muitas pessoas a imortalidade, porque o conteúdo das mensagens, muitas delas são realmente espetaculares, assim, são mensagens muito vívidas, né? E Chico Xavier fez isso como ninguém, né? Mas não é uma situação de palco, não é uma situação, né, que o objetivo é simplesmente atrair multidões. O objetivo é levar o consolo, né? Agora, se começa a descambar para o palco, começa a descambar apenas para o ego, para a vaidade do médium, aí o médium vai entrando por um caminho difícil, tá? Isso não é uma coisa exatamente que dá para a gente observar de fora para dentro. Não é uma coisa. A não ser se começa a cobrar ingresso, começa a ganhar em cima da mediunidade, aí sim, né? Mas é uma coisa mais da intenção do médium. É algo mais profundo. É como o médium vivencia isso. Não é algo que dê para a gente julgar de fora para dentro, né? Nós temos que tomar cuidado com os julgamentos nesse caso. É algo muito mais como ele vivencia. Se ele vivencia aquilo santamente, se ele vivencia aquilo com uma unção de fato, com, né, uma veneração ao que é superior, um cuidado, né, uma elevação, né, então ele vai estar muito bem assessorado, né? Ou se ele leva aquilo, a tarefa, como algo só que alimenta a vaidade dele, né? O ego, né? Aí é complicado. Tá? Ok? Então não existe lógica em supor que os espíritos se entreguem a exibições e que se sujeitem a investigações como se fossem objetos de curiosidade. Desse modo, os fenômenos podem simplesmente não acontecer. Quando tivermos necessidade deles... Isso. Desculpa. Desse modo, os fenômenos podem simplesmente não acontecer quando tivermos necessidade deles, ou se apresentarem numa ordem muito diferente daquela que gostaríamos. Isso foi o que aconteceu no começo do Espiritismo, né? Quando muitos pesquisadores que estavam na França, que estavam em Paris, que entraram em contato com a doutrina espírita, mas ainda muito presos ao pensamento materialista. A ciência estava começando, então eles queriam pesar, queriam medir tudo, queriam controlar o processo, né, controlar os fenômenos e tal. E muitas vezes não eram bem sucedidos. Por quê? Porque os espíritos amigos não dependem e não aceitam apenas a curiosidade das pessoas para mostrarem os fenômenos. Os espíritos precisam de um ambiente específico, né? Um ambiente preparado, com cuidado, pessoas que chegam perante a mediunidade preparadas também, né? Então, assim, esse é um dos maiores problemas no começo do Espiritismo, com certos pesquisadores, porque muitos fenômenos ocorreram, só que ocorriam de forma imperfeita ou ocorriam com grande sacrifício de médiuns. Por quê? Porque muitos se aproximavam dessas reuniões apenas com curiosidade. Por exemplo, quando ocorria uma materialização, e ocorreram materializações, né, com William Crookes, com César Lombroso, com Alexander Aksakov na Rússia, né, William Crookes na Inglaterra, o César Lombroso na Itália e o Alexander Aksakov na Rússia, né? Os três fizeram estudos muito interessantes com materialização. Mas a gente vê que, pelos relatos que eles escrevem nos livros, né, a gente vê que era com grande sacrifício dos médiuns, das médiuns que provocavam, né, que doavam a energia para a materialização. Às vezes o médium estava lá em transe,
né? A médium estava em transe, ela exteriorizava o ectoplasma, se materializava o espírito, os participantes da reunião de materialização queriam tocar no espírito. A total falta de preparo, eles queriam tocar, queriam apertar a mão do espírito, queriam... E aí aquilo repercutia muito mal para o médium. O médium que estava em transe lá, ele dava sinais assim de estar sofrendo desconforto, né? E os espíritos falam, inclusive no livro Missionários da Luz, do André Luiz, o espírito Alexandre fala, né, que o grande risco nessas reuniões de materialização, por exemplo, eram os próprios encarnados, né? Ele fala, nesse livro, nos Missionários da Luz, ele conta, né, o André Luiz conta algumas reuniões de materialização. Ele explica ali como é que se produz, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade também, quem quiser pesquisar melhor, ele conta em detalhes ali como que era feita essa reunião de materialização, tá? Então, por isso que isso foi caindo em desuso, né? Hoje em dia praticamente a gente não vê, se existir, existe muito pouco assim, de reuniões que se prestam a isso, né? E graças a Deus as reuniões mediúnicas hoje elas são voltadas mais para a caridade, para o auxílio espiritual. Até porque realmente é mais prioritário, né, os grupos se voltarem para o auxílio de milhões e milhões de espíritos que estão ao nosso redor, carecentes de auxílio espiritual, carecentes de diálogo fraterno, do que a gente simplesmente fazer pesquisa, né? A gente simplesmente fazer investigações, né? Quer dizer, o tempo que você gastaria fazendo investigações da mediunidade, você poderia estar ajudando esses que estão sofrendo. Às vezes estão sofrendo há séculos no plano espiritual, né? E o interessante é que nesse contato com a necessidade, a gente vai fazendo pesquisa também. Eu participo desde 17 anos, né? Faz 30 anos que a gente participa de reunião mediúnica, e deu para vivenciar bastante coisa, né? Então a gente vem observando, a gente vem pesquisando, vamos dizer assim, só que associado ao trabalho, associado à ajuda, associado à caridade com os espíritos infelizes do plano espiritual, né? Então dá para a gente pesquisar bastante nessa área, né? E daqui a alguns meses, aí, se Deus quiser, a gente vai estar soltando um livro falando dessas pesquisas que a gente tem feito, de 30 anos basicamente aí, né? No contato com a mediunidade, num livro aí que está próximo. E se Deus quiser, em alguns meses a gente vai estar soltando para vocês, tá? Um livro, né, de junção com a psicologia transpessoal e a prática mediúnica, tá? A terapêutica espírita e a terapêutica da psicologia transpessoal juntas, né? Ok? Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Então aqui as pessoas não têm poder, não têm um controle exatamente, né, sobre a mediunidade e tal. Que os fenômenos podem ocorrer em momentos que a gente não espera, ou numa ordem que não é da que a gente gostaria, né? Se você vai pesquisar a mediunidade, de repente, os espíritos vão produzir como eles conseguem, do jeito que eles querem e não do jeito que a gente quer. Por isso que a gente fala que o fenômeno mediúnico, ele é de lá para cá, o telefone toca de lá para cá, né? A iniciativa é deles, né? Embora nós possamos favorecer mais ou menos que esse fenômeno ocorra, né? Nós aqui podemos favorecer, mas não que nós tenhamos o controle sobre isso, né? Não, Bruno, nunca vi uma materialização, né? O que a gente vê são imagens produzidas, né? Isso está registrado na história do Espiritismo. Eminentes pesquisadores já pesquisaram, inclusive William Crookes, né? A serviço da Sociedade Britânica de Ciência, né?
Mas eu pessoalmente não, nunca vi materialização. Bem interessante, fenômeno de transporte. Quem faz assim fenômenos de transporte, fenômenos assim de aparecer objetos, né, não é exatamente uma materialização, né, é um fenômeno de transporte que aparece os objetos, né? É aquela senhora Adelazil, né? Adelazil, lá de Votuporanga, no estado de São Paulo, né? Eu tenho amigos que vão frequentemente lá, de meses em meses vão lá, é impressionante o que aquela senhora faz, né? Dos objetos que vão aparecendo naquela peneira que ela usa com algodão, né? Que vai jogando álcool lá. E o que aparece, tenho amigos que vão frequentemente lá e ficam impressionados com o que ocorre lá, né? Os trabalhos feitos, né? Seriam trabalhos que são feitos para fazer mal às pessoas, que essa senhora ela vai fazendo aparecer no meio do algodão. Ela coloca uma peneira em cima de um tambor, né? E aí coloca cheio de algodão e coloca álcool, né? E aí ela com as mãos assim, ela começa a esquentar certa parte do algodão. Aí ela começa a abrir o algodão, aí vai aparecendo caco de vidro, terra, vai aparecendo objetos de trabalhos que teriam sido feitos, né? Saem objetos enormes, assim, sai um tridente enorme de ferro, sai corrente, sai tudo que imaginar. Bicho morto, roupa das pessoas. É impressionante, assim. Né? Então, é uma senhora com grande poder fluídico, né? De ectoplasma que os espíritos têm produzido esse fenômeno. Muito interessante, muito, muito, muito. As pessoas se sentem muito bem quando procuram ela, né? Eu tenho esses amigos que vão com frequência lá. Eu nunca fui, até tive curiosidade, né? Já foi Padre Quevedo tentando desmascarar, já apareceu na televisão e tal. Só que não conseguiu desmascarar nada porque não tem o que desmascarar. É um trabalho muito simples, é um tambor, né? Acho que tem uma estrutura agora de concreto ali, mas ela coloca uma peneira em cima, cheia de algodão, né? Cheio de algodão, e o algodão vai sendo trocado. Cada pessoa coloca um algodão diferente, um algodão novo, né? Aí ela taca álcool em cima e aí fica ali observando. Daqui a pouco começa a aparecer os objetos no meio do algodão. É impressionante, assim. Eu já vi na televisão, né? E o Padre Quevedo tentou desmascarar, mas não tem. É um fenômeno legítimo, né? É um fenômeno legítimo, então não consegue desmascarar porque não é uma enganação, não é um embuste, né? Inclusive, os objetos que vão saindo, eles vão sendo juntados, as pessoas não podem levar para casa. Elas só tiram fotos, cada uma tem uma sacolinha dos objetos que saiu para si mesmo, né? Então, as pessoas tiram fotos dos objetos que saíram para elas, mas todos eles, como seriam resultado de trabalhos feitos, coisas assim, né? Para prejudicar a pessoa, vem com uma energia ruim, vem com uma energia pesada. Então, esses objetos, eles são acumulados, são guardados num local específico, ali no ambiente É um ambiente, assim, rural, onde ela faz os trabalhos, próximo à cidade de Votuporanga, né? Em São Paulo. A própria prefeitura vai lá recolher todos os objetos, é uma parceria que ela faz com a prefeitura, ela paga um tanto para a prefeitura vai lá, enche um caminhão lá de tranqueira que apareceu ali no meio do algodão, entre aspas, uma materialização, é um fenômeno de transporte, mas vamos dizer que é uma materialização. A prefeitura vai lá, recolhe um caminhão cheio de coisas e vai incinerar. Então a prefeitura se encarrega de incinerar, porque ela fala que tem que queimar tudo aquilo, né? Então é algo real, é algo que tem que ter parceria com a prefeitura para levar as coisas todas que aparecem ali,
E ela não tem de onde tirar aquilo ali. Todo mundo olha ali, não tem nada, não tem lugar de onde tira aquilo. Entendeu? Então é um fenômeno que ocorre aí perto da gente aqui no Brasil, né? Um fenômeno incrível que ocorre, né? E ela atende caravanas de pessoas que vão lá. Caravanas e caravanas de pessoas que vão, né? Acho que umas 3 ou 4 vezes por semana ela atende. Vem um monte de gente de fora, né? De outros países, tal. O pessoal fica impressionado. Esse meu amigo que vai sempre, um companheiro da doutrina lá de Londrina, no Paraná, né? Ele fala assim, ó, na fila, quando a gente está na fila, a gente vê as pessoas conversando e muitas pessoas chegam incrédulas ali. Às vezes fazendo piada, às vezes, né? Ouviram falar, mas vão por curiosidade, né? Daqui a pouco o pessoal volta, quando volta trazendo a sua sacolinha de coisas que apareceu ali, o pessoal volta impressionado com o que viu, né? Impressionado com o fenômeno, né? E com a seriedade da coisa, né, pessoal? Com a seriedade. Então é assim, né? Pessoal, nós vamos ter que finalizar aqui. Depois nós terminamos o item 31. Faltam alguns parágrafos ainda, né? Porque o nosso horário aqui já está dando. Em questão de trabalho aí nós precisamos encerrar, tá bom? Então vamos lá, né? A Érica, de fato esses trabalhos podem pegar as pessoas mesmo? Pode prejudicar muito. Tem espíritos muito inferiores, muito infelizes, que realmente se prestam a esse comércio de baixo nível. Então você tem uma gama de espíritos que realmente se presta a esse comércio, né? Em troca de bebida, em troca de outros favores, vamos dizer assim, né? Só que nós precisamos nos manter bem, né? Se alguém faz um trabalho para a gente, por exemplo, se eu sou alguém que frequenta uma casa espírita, que busca oração, que participo, né, de caridade, que penso no bem e tal, eu vou estar menos predisposto a ser objeto desse tipo de situação e a sofrer com isso. Agora, uma pessoa que vibra numa faixa negativa, uma pessoa mais vulnerável, pode fazer muito mal, sim. Tá? Pelo menos é o que a gente tem visto. Certo? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Agradecendo, então, as informações de Kardec, agradecendo todo o auxílio que temos e pedindo, Senhor, que nos fortaleça, que nos ajude no processo de fortalecimento, que nós possamos seguir as nossas intuições voltadas ao bem, com a nossa boa vontade, a nossa dedicação, para que estejamos protegidos pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios pensamentos e pela sintonia com os bons espíritos. E que a tua luz continue conosco, que assim seja. Pessoal, um excelente dia para todos, tá? Quem quiser, dá uma olhadinha ali, curte a nossa página lá, porque pode ser que um dia a gente precise fazer um estudo ao vivo lá. Então eu vou colocar o link aqui para vocês, na nossa página, né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que é a casa espírita que a gente frequenta, tá? Eu coloquei o link aí para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até mais.